Saudações, Irmandade. Eu sou o Mensageiro e hoje falaremos sobre Belial e os seus filhos. Afinal, quem é este Belial, cujos filhos estão espalhados pelo mundo inteiro e não prestam? As últimas palavras do rei Davi foram: os filhos de Belial serão todos lançados fora, como os espinhos. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 23, do versículo 6 ao 7. Sentem-se, meus irmãos, pois o mensageiro vai explicar mais este fato para vocês. Na verdade, Belial nunca existiu. Não é nome próprio, é um termo abstrato que significa literalmente bom para nada ou não serve para nada. Filho de Belial, portanto, quer dizer pessoa sem valor, totalmente inútil, de tão ruim que é. Segundo o tradutor João Ferreira de Almeida, as expressões filhos de Belial, homem de Belial e testemunha de Belial aparecem 14 vezes em Juízes e no livro de 1º e 2º Samuel e também em 1º livro dos Reis e Provérbios. Nas línguas originais aparecem mais algumas vezes, porém Almeida traduz como homens malignos. Confira em Deuteronômio capítulo 13, o versículo 13. Estas eram expressões corriqueiras, pelo menos na época dos juízes e dos primeiros 3 reis de Israel, Saul, Davi e Salomão, de 1385 a 931 a.C. Por exemplo, quando o sacerdote Eli julgou que Ana estivesse embriagada, a mulher respondeu: não tenhas a tua serva por filha de Belial. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 16. Os filhos de Belial não servem para nada, simplesmente porque são horríveis, porque são pessoas imorais e tremendamente defeituosas. É por isso que outras versões da Bíblia traduzem as expressões filhos de Belial mais abertamente por homens maus, homens imorais, pessoas de mau caráter ou vagabundos, bandidos, vadios, desonestos, violentos, grosseiros e depravados. Chamam-se de filhos de Belial aqueles rapazes de Gibeá que queriam abusar sexualmente do levita de passagem pela cidade e que acabaram forçando e abusando da mulher dele a noite inteira até matá-la. Juízes 19, 22 e 20, 13. O mesmo nome é dado aos filhos de Eli, Ofni e Finéias, que não se importavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 12 e 22. O marido de Abigail, por ser mau e grosseiro com todo mundo, também recebe o nome de filho de Belial. Confira no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, 17 e 25. No Novo Testamento, Belial equivale a Satanás, adversário de Cristo. Daí a pergunta de Paulo: que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno, ou Belial em grego? Na literatura apocalíptica posterior, Belial é o nome que sintetiza todos os poderes contrários à divindade. É um demônio ou o próprio anticristo. Nos escritos judaicos posteriores, tal como nos livros apocalípticos judaicos de Jubileus, a ascensão de Isaías e os oráculos sibilinos, a palavra se torna-se um nome próprio que alude a Satanás. O uso neotestamentário envolve esse desenvolvimento. Confira na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Ali, nos melhores manuscritos do Novo Testamento,
O nome é soletrado como Beliar. Alguns intérpretes supõem que desde o trecho de Naum, capítulo 1, versículo 15, a palavra já aparece personificada. Além disso, de acordo com alguns estudiosos, Beliar, no Novo Testamento, torna-se um sinônimo de Beelzebub ou Beelzebub. Nos escritos pseudepígrafos, o nome é usado para indicar o anticristo, o principal agente humano de Satanás. O termo homem da iniquidade, o anticristo, usado no livro, ou na carta, melhor dizendo, aos Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 3, a segunda carta, poderia ter esse título por detrás do mesmo, embora sob forma traduzida. Nas ciências ocultas, Belial é o demônio da desordem, da pederastia e do vício, embora sob traços de grande beleza física, como explica o dicionário Enciclopédia das Religiões. E hoje, quais são os filhos de Belial? Esses filhos de Belial, atualmente, ainda são os que não servem para nada. Ainda são os patifes, os violentos, os imorais, os desonestos, os maus caráteres e os depravados de ontem. São policiais que matam por matar, são traficantes que viciam crianças, são médicos que matam velhinhos e pacientes renais, são juízes que põem à rua criminosos de colarinho branco e no xadrez criminosos de cueca. São publicitários que se servem do apetite sexual para aumentar o consumismo. São terroristas que explodem bombas. São pensadores, educadores e psicólogos que liberam o sexo livre, o homossexualismo, o adultério e o aborto. São os pais e mães que se divorciam por qualquer motivo e destroem a estrutura emocional de seus filhos. São homens que seduzem e arrastam mulheres virgens e casadas para os motéis. São mulheres que seduzem e arrastam rapazes e homens casados para o seu leito. São assassinos que matam sem piedade e simulam suicídio. São ministros de Deus que pregam uma coisa e vivem outra totalmente diferente. Todos são modernos filhos de Belial. Mas a pergunta é: há alguma esperança para os que são bons para nada? Está escrito que Jesus veio buscar e salvar os filhos de Belial, ou os perdidos. Evangelho de São Lucas 19:10. A galeria dos ex-filhos de Belial é enorme e edificante. Lá estão prostitutas, tipo Raabe, mulheres adúlteras, a que foi levada até Jesus, João capítulo 8, versículo do 1 ao 11. Publicanos como Mateus e Zaqueu, ladrões, os que foi crucificado ao lado de Jesus, torturadores, o apóstolo Paulo, bruxos, os de Éfeso e etc. Só na igreja de Coríntio havia uma quantia muito grande de ex-filhos de Belial. Eles haviam sido impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes e roubadores, mas foram santificados e justificados no nome deste Senhor soberano que se chama Jesus. Se você que está ouvindo esse áudio, assistindo este vídeo, se você é um filho de Belial, passe hoje a ser um filho de Deus. E obrigado por assistir a mais um vídeo do canal Mensageiro CSB.